O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. O tema que nos une hoje é a nova vida em Cristo Jesus, um tema que se desdobra em dois grandes pilares, a graça recebida e a missão a ser cumprida. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 8, e o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 38 a 44. Na primeira leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Colossos, nos apresenta a fundação da nossa fé. Ele começa com uma saudação calorosa, que já nos coloca no cerne da questão. Somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Notem que essa santidade é um dom, um presente que recebemos na união com Cristo. Paulo e Timóteo dão graças a Deus por três realidades concretas na vida dos colossenses. Primeira, a fé em Cristo Jesus. Eles creram não de forma abstrata, mas em uma pessoa, Jesus. Essa fé é o primeiro passo para a salvação. Segunda, o amor que tem por todos os santos. A fé em Cristo se traduz em amor. O amor é o sinal visível de que a graça de Deus está operando em nós. Jesus mesmo nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E terceiro, a esperança que lhe está reservada nos céus. O amor e a fé não são meros sentimentos, vamos deixar claro isso aqui. Eles apontam para uma realidade futura, a vida eterna. Essa esperança, irmãos, é a nossa âncora em meio às tempestades deste mundo, já diria a carta de Hebreus. E o que une esses três elementos, fé, amor e esperança, é a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus. Paulo afirma que o Evangelho chegou até eles e está frutificando, está crescendo. O Evangelho não é estático, não é uma coisa que fica parada ali e ponto e acabou. Não, é uma semente que, se plantada em solo fértil, em corações abertos à graça, germina, cresce e dá frutos. Que frutos são esses? A fé, o amor e a esperança. Vejam, nossa vida cristã começa com a graça de Deus. Somos amados, escolhidos e chamados à santidade. Recebemos a semente do Evangelho, que nos capacita a amar a Deus e ao próximo, e a viver na esperança da vida eterna. Essa é a nossa fundação. Hoje, o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, saindo de uma sinagoga onde estava pregando, entra na casa de Simão. A sogra dele estava com febre alta e o povo lhe pede que a cure. Jesus então se inclina sobre ela, repreende a febre e a mulher se levanta e começa a servi-los. Irmãos, o que aconteceu aqui é exatamente um espelho do que Paulo descreveu em sua carta. A mulher, tomada pela enfermidade, é alcançada pela graça de Jesus. A cura não é apenas física, é a restauração de sua dignidade, da sua capacidade de agir. Uma vez restaurada pela graça, ela imediatamente põe a se servir os outros, aqueles que estão próximos. A resposta natural à graça recebida é essa, é o serviço. Isso acontece com todos os que têm essa graça recebida. Aconteceu comigo, por isso estou aqui, e acontece com você, acontece com os nossos irmãos que se abrem à graça de Jesus. O texto de Lucas continua e nos mostra que a multidão de enfermos e possessos que vem até Jesus, ele os cura a todos, impondo as mãos sobre cada um. E na manhã seguinte, Jesus se retira para um lugar deserto. O povo, no entanto, o procura. Eles não querem que ele os deixe, mas a resposta de Jesus é fundamental para a nossa fé. É necessário que também as outras cidades eu anuncie a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Jesus não veio apenas para curar, mas para pregar. A cura é um sinal, um milagre que aponta para uma verdade maior, a chegada do reino de Deus. A missão de Jesus, então, não se restringe a uma cidade única, a uma única necessidade, não. A graça que ele oferece é para todos e, por isso, a missão deve ser universal, católica. O reino de Deus deve ser anunciado a todos. Então, Paulo nos diz que o Evangelho frutifique em nós através da fé,
do amor e da esperança. Lucas nos mostra que essa frutificação se manifesta na prática. A graça que recebemos não é para ser guardada, mas para ser compartilhada. A sogra de Pedro, curada, começa a servir. Jesus, ao curar, ele revela o reino, mas a sua missão principal é a pregação. Irmãos, somos chamados a ser alcançados pela graça de Deus, a crer em Cristo, a amar nossos irmãos e a viver na esperança da vida eterna. O teólogo mesmo, Karl Rahner, diz que o cristão do futuro será um místico ou não será nada. O que ele quer dizer, irmãos, é que a nossa fé deve ser uma experiência pessoal e profunda com Deus. Mas essa experiência não nos isola, ao contrário, nos impulsiona para a missão, nos coloca no meio da multidão. E essa resposta à graça de Deus acontece desde os primórdios. Jesus envia seus discípulos a todas as nações a fazer novos discípulos. A missão é o mandamento final de Jesus. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que esta meditação hoje nos inspire a viver plenamente a nossa fé. Que o Evangelho que frutificou em nossos corações nos leve a sermos missionários no nosso dia a dia. Acolhamos, irmãos, a graça de Deus, que nos cura e nos salva, e sejamos, como a sogra de Simão, prontos para servir. Sejamos, então, como Jesus, incansáveis em anunciar a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fomos chamados. Que a Virgem Maria, a primeira missionária do reino, nos ajude a dizer sim à graça e sim à missão, com a mesma convicção do sim que ela mesma nos deu. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Ele assim me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.